Mas isso não é tudo. Outro hábito que, de forma silenciosa, contribui para o afastamento das pessoas é a dificuldade em escutar verdadeiramente. Quantas vezes você já esteve em uma conversa, mas no fundo estava apenas esperando sua vez de falar? Sara achava que sabia escutar. Ela olhava nos olhos, balançava a cabeça em sinal de aprovação e se mantinha presente fisicamente. Mas com o tempo, percebeu que escutar de verdade ia muito além disso. Ouvir é colocar o outro no centro, sem tentar conduzir a conversa para si. É oferecer atenção plena, sem se distrair ou pensar em respostas enquanto o outro ainda fala. É acolher com o coração, sem corrigir, interromper ou julgar. E quando alguém é escutado de verdade, sente-se visto, respeitado e importante. Mas, quando a escuta é rasa, o outro percebe e, aos poucos, se afasta. Porque não há nada mais solitário do que tentar se abrir e perceber que ninguém está ali de verdade. Esse tipo de ausência gera uma dor silenciosa e afasta sem que se perceba. Outro hábito que vai minando os laços afetivos ao longo do tempo é a crítica constante, seja em relação aos outros, à vida ou a si mesmo. A crítica em excesso intoxica o ambiente, endurece o diálogo e cria barreiras invisíveis. Não há espaço para afeto onde há julgamento constante. Sara percebeu isso após anos tentando ajudar, com comentários duros e observações negativas, acreditando que estava sendo sincera ou prática. Mas com o tempo, as pessoas ao seu redor foram se calando, preferindo o afastamento à convivência com suas palavras cortantes. E quando ela se deu conta, estava rodeada de silêncio. Um silêncio diferente daquele de quem escuta. Um silêncio de quem já não quer mais conversar. Foi aí que entendeu que gentileza transforma mais do que qualquer crítica. Que ser leve, ser paciente, ser acolhedora é infinitamente mais poderoso do que querer estar certa o tempo todo. Ao permitir-se rir dos próprios erros, pedir desculpas e ver beleza na imperfeição, ela começou a reconstruir pontes com as pessoas que importavam. Outro hábito que corrói relações é a comparação constante. Comparar sua vida com a dos outros, especialmente nas redes sociais, é como olhar sempre para o lado e nunca para dentro. Sara rolava o feed e via famílias sorrindo, casais viajando, mulheres com corpos esculturais. E mesmo sem perceber, começava a se sentir pequena, inferior, insuficiente. Essa comparação silenciosa foi gerando frustração, desânimo e afastamento. Ela passou a evitar encontros, a recusar convites, a se retrair, não por falta de carinho, mas por se sentir deslocada. Foi então que conheceu o poder da gratidão, e não aquela gratidão forçada, de lista no papel, mas a gratidão real, diária, pelas pequenas coisas, pelo cheiro do café, pela brisa da manhã, por uma risada inesperada. Aos poucos, isso foi trazendo de volta a cor para seus dias. E com isso, sua presença voltou a ser leve e as pessoas começaram a se reaproximar. Outro hábito destrutivo é estar presente apenas fisicamente, mas ausente emocionalmente. Você já esteve com alguém que, embora estivesse ali do seu lado, parecia distante? Sara vivia assim com a filha. Estavam juntas, dividiam a mesma casa, o mesmo espaço, mas havia uma barreira invisível entre elas. Até que um dia a filha disse: "Mãe, você está sempre ocupada ou distraída. Mesmo quando está comigo, parece que não está." Aquilo doeu profundamente e foi o estopim para uma mudança. Sara começou a praticar presença real, guardava o celular, silenciava os pensamentos e olhava nos olhos da filha com intenção. Começou a ouvir com o coração, a tocar com carinho, a demonstrar interesse verdadeiro, e isso transformou tudo. A conexão voltou, a relação se fortaleceu, porque quando alguém sente que você está inteira, ela permanece. A presença plena é um presente que cura,
aproxima e acolhe. E talvez o hábito mais sutil e doloroso de todos seja o de não pedir ajuda. Sara foi ensinada que ser forte era resolver tudo sozinha. Então, engolia o choro, fingia estar bem, suportava dor escalada. E com isso foi criando muros ao seu redor, muros que impediam o amor de entrar. Mas um dia, cansada de carregar tudo sozinha, ela se permitiu pedir ajuda. Ligou para uma amiga e desabafou. Procurou uma terapeuta. Falou com a filha sobre o que sentia e descobriu que mostrar vulnerabilidade não afasta, aproxima. Porque, quando você se abre, convida o outro a fazer o mesmo. E nesse espaço de troca honesta, nascem os laços mais fortes e verdadeiros. Sara, que um dia acreditou que precisava dar conta de tudo, aprendeu que somos feitos para caminhar juntos. Hoje, ela não tem mais medo de dizer, eu preciso de você. Outro hábito silencioso que afasta as pessoas com o tempo é viver no passado. Relembrar momentos felizes pode aquecer o coração. Mas ficar preso ao que já foi impede o novo de florescer. Sara tinha o costume de revisitar constantemente os tempos em que os filhos eram pequenos, em que sua casa era cheia, as risadas abundavam e a vida parecia mais leve. Ela falava disso com frequência, com brilho nos olhos, mas também com um nó na garganta. Isso fazia com que os que estavam ao seu redor se sentissem parte de um cenário sem espaço, como se nada do presente fosse suficiente, como se o melhor já tivesse passado. E, com o tempo, quem está ao lado começa a se calar. Porque é doloroso sentir que, por mais que se tente, nunca se é tão bom quanto o que já foi. Foi quando Sara percebeu que honrar o passado é diferente de se prender a ele. Ela passou a olhar com carinho para as memórias, mas também a enxergar a beleza do agora, os cafés partilhados, os almoços silenciosos, os olhares cheios de significado. E ao se permitir viver o presente com gratidão, percebeu que o novo também é cheio de graça. Só precisa de espaço para acontecer. Outro comportamento sutilmente destrutivo é o acúmulo afetivo. Guardar mágoas, pequenas irritações e palavras não ditas vai, aos poucos, corroendo os vínculos. Sara sempre foi de engolir sapos, por medo de confronto, por não querer magoar, por acreditar que não era nada demais. Mas aquilo ia ficando. Uma palavra atravessada aqui, um gesto mal interpretado ali, e o acúmulo virou peso, até que um dia uma discussão banal virou um rompimento. E só então ela entendeu que não falar também é uma escolha, mas muitas vezes é a que mais fere. Ela aprendeu a se expressar com gentileza, a falar no momento certo, a não deixar os sentimentos se empilharem sem espaço para serem vistos. Comunicação clara, mesmo quando desconfortável, constrói pontes. O silêncio constante ergue muros. Por fim, um hábito que parece pequeno, mas tem um impacto enorme. Parar de celebrar a vida. Deixar os dias passarem sem ritual, sem presença, sem gratidão. Viver no automático como se tudo fosse obrigação e não oportunidade. Sara percebeu que, com o tempo, tinha parado de comemorar o próprio aniversário, de preparar um jantar especial, de brindar as pequenas vitórias. Estava apenas sobrevivendo aos dias, esperando que algo acontecesse. Mas foi justamente quando ela voltou a celebrar o simples, um pôr do sol, uma boa conversa, um gesto de carinho, que as conexões floresceram novamente. Porque onde há leveza, as pessoas permanecem. Onde há celebração, há vida. Onde há presença, há amor. Com o tempo, tudo que era simples passou a exigir esforço. Ir ao mercado, resolver coisas no banco, até tirar um saco de compras do carro se tornava um desafio. Ao tentar fazer isso sozinha, Sara sentiu os braços tremerem. Um rapaz que passava notou, se aproximou e ofereceu ajuda. Ela sorriu sem graça e recusou.
Estou bem. Mas não estava. Conseguiu entrar com as sacolas, mas a dor nas costas veio junto com um sentimento de solidão. O orgulho em não aceitar ajuda começava a pesar. Sentada na poltrona, no silêncio da noite, algo dentro dela cedeu, porque era tão difícil admitir que precisava de apoio. Na tentativa de manter a independência, Sara se afastava das conexões que lhe davam sentido. Recusar ajuda não era força, era isolamento. O orgulho erguia um muro invisível que barrava até o amor. Muitas vezes, achamos que pedir ajuda é fraqueza, mas reconhecer limites é sinal de maturidade. Permitir que alguém nos apoie é um gesto de coragem. Mostra confiança, abre espaço para vínculos reais. Sara entendeu. Aceitar apoio não diminui, humaniza. Quando deixamos que o outro participe, mesmo nas pequenas coisas, criamos laços que tocam o coração. As pessoas querem ajudar, mas quando sempre negamos, elas recuam. E o que sobra não é só o cansaço de carregar tudo sozinha, mas a dor de carregar isso por dentro. Permitir-se ser ajudado é também permitir que o outro se sinta parte. Na próxima ida ao mercado, Sara reencontrou o mesmo rapaz. Dessa vez, sorriu de verdade e disse: "Hoje eu aceito a ajudinha." O jovem pegou as sacolas com naturalidade e naquele gesto algo se transformou. O peso que ela soltou não era das sacolas, era o da solidão. Ela se sentiu vista, pertencente, humana. Você já recusou ajuda por orgulho? Ou já sentiu o prazer de poder cuidar de alguém? Às vezes a leveza da vida começa com um simples sim, obrigada. Número 8. Economizar tanto que esquece de viver. Sara sempre foi cuidadosa com o dinheiro. Sabia planejar, caçava descontos e evitava qualquer gasto que parecesse supérfluo. Apesar de ter reservas financeiras, a ansiedade não a deixava em paz. E se faltar? E se algo acontecer? Ela seguia poupando. Cortava, adiava. Mas para quê? A pergunta só apareceu quando Emily, sua melhor amiga, a convidou para um fim de semana no interior. Boa comida, natureza, descanso. A reação automática de Sara foi dizer não. Cada item da viagem ativava seu alarme interno do melhor evitar. Mas então, algo ecoou dentro dela. Quando foi a última vez que fiz algo só por prazer? Por anos, Sara viveu esperando o momento ideal. Mas, e se ele nunca chegasse? Guardava dinheiro, mas não colecionava memórias. Responsabilidade financeira é essencial, mas sem equilíbrio, o dinheiro vira prisão. Estudos mostram que experiências trazem mais felicidade duradoura do que objetos. Sara trabalhou duro a vida inteira. Merecia viver, não apenas se preparar para isso. Foi aí que ela criou um fundo da alegria, uma quantia reservada só para aproveitar a vida. Não era irresponsabilidade, era permissão para ser feliz. Agora, na próxima vez que Emily chamou, Sara disse sim. A viagem foi curta, mas transformadora. Riram, comeram sem culpa, caminharam, viram o pôr do sol. E ali, com o vento no rosto e a amiga ao lado, Sara entendeu. Era para isso que ela economizava, para sentir aquilo, para viver. Dinheiro é ferramenta, não prisão. E você, o que está adiando por medo de gastar? Uma viagem, um curso, um momento especial? A vida acontece agora, não depois. Sara amava o neto Noah. Suas visitas eram o ponto alto da semana. Mas com o tempo, os encontros mudaram. Ele ficava mais no celular do que conversando. Um dia, mencionou um novo aplicativo, empolgado. Antes que explicasse, Sara suspirou. Na minha época, a gente brincava na rua, não precisava dessas telas. Noah silenciou. Pouco depois foi embora. A porta se fechou, deixando um vazio. Sara não quis magoá-lo, mas percebeu que suas palavras soaram como crítica. Em vez de criar conexão, afastou. É comum romantizar o passado e criticar o presente.
Mas cada geração enfrenta desafios únicos. Julgar sem tentar entender só aumenta a distância. O verdadeiro elo se constrói com escuta e respeito. Na visita seguinte, Noah falou de um jogo. Sarah conteve o impulso de criticar e respondeu: "Parece interessante. Me conta mais." Ele sorriu, explicou animado, e a conversa fluiu como antes. Sarah entendeu. Aproximar-se não exige ensinar, mas ouvir. Você também sente dificuldade em se conectar com os mais jovens? Talvez o segredo esteja em olhar o mundo pelos olhos deles. Número 10. Guardar mágoas como se fossem tesouros. Mágoas antigas, arrependimentos. São como malas invisíveis cheias de dor. Sarah conhecia bem esse fardo. Revivia decisões erradas, palavras duras, oportunidades perdidas. Essas lembranças roubavam sua paz. O corpo sentia tensão, estresse, insônia. Estava cercada de pessoas, mas a mágoa criava muros. O passado não pode ser mudado. A pergunta certa não é por que aconteceu, mas o que posso aprender com isso? Perdoar não é esquecer. É deixar de dar poder ao que machucou. É um ato de libertação. Um presente para si mesma. Sarah escreveu tudo o que guardava. Cada dor, cada culpa. Depois rasgou o papel. Sentiu-se leve, pronta para recomeçar. E você? Está carregando dores antigas? Talvez seja a hora de deixar ir. Número 11. Ignorar sinais do corpo. Pequenos sintomas parecem inofensivos até o dia em que não são. Sarah sentia desequilíbrios, mas achava normal, até cair e ir parar no hospital. Foi um alerta. Começou a cuidar de si. Água, exercícios, consultas. Entendeu que cuidar da saúde é manter sua independência, não perder. Ouça seu corpo. Ele sussurra antes de gritar. Número 12. Esquecer de rir. Folheando fotos antigas, Sarah viu sorrisos, danças, tardes ensolaradas. Percebeu quanto tempo fazia que não ria de verdade. Emily ligou. "Filme aqui em casa?" Sarah aceitou. Riu, chorou de rir. Sentiu-se viva. No dia seguinte, dançou sozinha na cozinha ao som de sua música favorita. Rir é cura. A felicidade está nas pequenas escolhas. Não espere a alegria bater à porta. Invoque-a. Agora me diz, qual dessas lições tocou você mais fundo? Talvez o poder do perdão, o cuidado com a saúde ou o simples ato de aceitar ajuda. Compartilhe nos comentários. Quero saber o que ressoou no seu coração. E se essa mensagem te tocou, curta, compartilhe com quem você ama e inscreva-se no canal. Sua presença aqui é o que torna tudo isso possível.